casa, sem sombra de dúvida, é algo extremamente importante. Dependendo do lugar que você vai colocar a sua casa, fazer essa fundação, pode indicar o destino dela no amanhã. Pois, como nós vimos o texto, aqui fala de 2 fundamentos. E qual que é a diferença entre um e o outro? A diferença é que um ouve a palavra e pratica. O texto diz que é o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, ouvir e praticar. E um segundo fundamento que tem ali, é aquele que ouve a palavra e não pratica. Este é chamado de insensato, imprudente. É aquele que ouve a palavra e não pratica. E eu quero perguntar para você, aonde você está colocando, depositando, confiando a sua casa? Em qual fundamento está sobre a sua casa? Quando nós olhamos para esse texto, fica evidente então que a ideia destes versículos é um alerta muito que Jesus fala sobre a vida cristã, sobre ouvir e praticar. E quando nós olhamos para o capítulo 7, no verso de número 1, nós olhamos o final, agora vamos olhar o começo deste texto, diz assim, vamos juntos? Não julgueis para não sejais julgados. Julgar ou não julgar? Você acha certo julgar alguém? Você acha certo julgar alguma coisa? Sim ou não? Será que Jesus está dizendo aqui para não julgar, para nós nunca julgarmos nada? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o que você acha sobre isso? Julgar ou não julgar? Você acha certo julgarmos as coisas? Ou você acha que nós nunca devemos julgar nada? Você sabe que esse é um dos versículos mais conhecidos até por pessoas que não são crentes? Às vezes você está falando para alguém, pregando o evangelho para alguém, aí você levanta um pecado que essa pessoa está vivendo, uma coisa horrenda talvez, e essa pessoa vira para você e diz, mas Jesus disse para não julgar. Será que era isso mesmo que Jesus estava apontando nesse texto, nesse versículo? Julgar ou não julgar? A ideia central desse versículo é um alerta contra o julgamento hipócrita ou injusto. Não é uma questão de julgamento em si. Jesus não está dizendo que nunca devemos discernir ou avaliar o comportamento de alguém. Tanto é que no versículo 15, não vai dar tempo para a gente tratar sobre isso, ele vai falar sobre os falsos profetas. E ele fala para nós olharmos para a vida deles, porque é por meio dos frutos da vida desses falsos profetas que você vai saber se a mensagem deles são verdadeiras ou não. Então tem muita gente que diz assim, não pode julgar. Mas está vivendo uma vida comportamental totalmente longe dos princípios morais, bíblicos, morais, princípios do reino de Deus. É incoerente. Jesus não está condenando o não julgamento. Ele está condenando um julgamento com hipocrisia. Se nós olharmos esse contexto, Paul Washer, ele tem uma frase frequente que ele diz, o maior inimigo da igreja hoje não está fora. O maior inimigo da igreja não está fora. Não está fora. Mas dentro, aqueles que professam uma fé que não praticam. Talvez pela falta de julgamento, de discernimento. Igrejas têm sido destruídas. A sua mensagem evangélica desacreditada lá fora. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que pregamos não estamos vivendo. No capítulo 7, verso 5, Jesus fala muito bem sobre isso. Ele fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho,
e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Jesus não proíbe ajudar o irmão apontando o seu pecado, mas exige que primeiro tratemos o nosso pecado. A trave simboliza, aponta para os nossos pecados ocultos, ignorados, talvez por orgulho, por autossuficiência. É como você pregar um sermão sobre perdão e não está disposto a perdoar. É como você pregar sobre o amor e não está disposto a amar. É como você pregar um sermão sobre arrependimento e não está disposto a se arrepender dos seus pecados. Jesus chama isso de hipocrisia. Insensatos, ouvem a palavra, mas não praticam. Esses que ouvem a palavra e não praticam são aqueles que constroem a sua casa sobre areia movediça, sobre terreno arenoso, e que a sua casa corre um grande risco, um grande perigo. Então, voltando àquela frase que o maior inimigo da igreja não está lá fora, mas está aqui dentro, isso quer dizer que se você ouvir a palavra e não praticar, isso trará grandes prejuízos para a sua própria vida. Quem não trata a sua própria trave, não consegue ajudar com amor e verdade, apenas com dureza ou legalismo. A pessoa grita, a pessoa berra, ela faz biquinho, ela fica bruta, para esconder as falhas, as suas próprias falhas, tentando de algum momento se auto-justificar. Ah, queridos irmãos, o Evangelho nos chama a cair aos pés de Cristo. O Evangelho nos convida a nos despir de toda a nossa autossuficiência, de todo o nosso egoísmo, de toda a nossa vaidade. O Evangelho nos chama para despirmos de nós mesmos e nos lançar aos pés da cruz do Salvador e reconhecer o quanto somos pecadores, o quanto nós somos falhos, o quanto nós carecemos da graça do Senhor. O Evangelho nos chama a cair aos pés de Cristo como pecadores necessitados, antes de querer ser cirurgiões espirituais. Quando vivemos o Evangelho, somos por ele quebrantados. Vivemos de forma mais compassiva ao buscar corrigir o pecado dos outros. A trave precisa ser arrancada, não disfarçada, nem ignorada. Não ignore, não disfarce, não use máscaras, pois Deus, na sua onisciência, já te conhece, já sabe de quem você é, Ele sabe o seu potencial, Ele sabe também as suas limitações, Ele te conhece e mesmo assim optou por te amar. Então você não precisa de máscaras, você não precisa se esconder, que nesta manhã você permita que a luz de Cristo venha iluminar as suas trevas, que a luz de Cristo venha remover toda trave, todo engano, todo pecado sobre a sua vida. Lance sobre ele, seja humilde, lance aos pés do Salvador, que nesta manhã a graça do Senhor venha inundar a sua vida, o Espírito Santo venha mudar, transformar, moldar aquilo que precisa ser moldado. A diferença entre uma pessoa prudente e outra insensata é que uma ouve as palavras e a pratica, e outro ouve as palavras e não as pratica. Deixe-me tocar em um assunto muito caro para alguns de vocês, e quem sabe poderá evitar que você continue construindo a sua casa sobre a areia. Gostaria de falar de um texto que está lá em Malaquias 2,16. Algo que muitas vezes, hoje, nas igrejas evangélicas, considera algo normal, algo comum. Malaquias 2,16, o Senhor diz assim: Eu
odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Vamos repetir essa frase juntos? Eu odeio o divórcio. O profeta Malaquias está repreendendo os sacerdotes e o povo de Judá por sua infidelidade, tanto no relacionamento com Deus quanto no casamento. Os homens judeus estavam abandonando suas esposas israelitas para se casarem com mulheres estrangeiras que serviam a outros deuses, quebrando a aliança matrimonial e também a aliança com Deus. O divórcio aqui é visto como traição, infidelidade, não apenas contra a pessoa, mas também contra Deus, porque o casamento é uma aliança sagrada diante de Deus. O pastor William Coleman, ele escreveu dizendo o seguinte sobre a separação. Ele diz assim: a questão da separação de um casal sempre foi um tanto nebulosa. O temperamento e a formação de cada um de nós nos pesa muito quando interpretamos essas passagens. Contudo, acima de nossos preconceitos e sentimentos pessoais, deve estar o desejo de fazer uma interpretação séria e honesta, seja qual for o texto focalizado. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? A Bíblia fala do divórcio, sem dúvida. Por quê? Diz Deuteronômio 24:1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável, aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa. Moisés concedeu um termo de divórcio, a lei concedeu um termo de divórcio. Alguns judeus defendiam essa ideia de separação apenas por uma parte do versículo que dizia: se ela não for agradável aos seus olhos. Então havia uma escola que acreditava que poderia se divorciar por qualquer motivo. Bastava apenas o marido achar algo que desagradasse na mulher. Algo estava bastante banalizado, bastante banal. Mateus 19, verso 3, alguns vieram experimentar a Jesus e perguntando a ele: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Porque havia essa tendência ali. Havia um grupo que acreditava nisso. Não, a mulher não me satisfaz, a mulher não está me agradando aos meus olhos, então, divórcio. E tem muita gente hoje que casa pensando assim: se não dá certo, a gente separa. Vamos experimentar o casamento para ver se vai dar certo, se não dá certo, a gente separa. Mas nós somos crentes, amém? E sendo crentes, nós temos uma moral, uma ética diferente do mundo. O crente, quando casa, não casa para ver se vai dar certo. O crente, quando casa, ele casa para fazer dar certo. Jesus, então, vai tentar responder, vai responder a essa pergunta. Ele diz no verso 4: então respondeu ele: não tem lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Porque o casamento, ele é algo que precede a lei, é algo que o Senhor institui na criação. Precede o pecado. A família, o casamento. Jesus vai apontar para que algo que vem muito antes da lei de Moisés. No princípio fez homem e mulher, verso número 5, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe,
e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 6. Vamos juntos? Verso 6. De modo... Algumas coisas rápidas aqui sobre aquilo que Jesus falou sobre o casamento. Jesus diz que o casamento ele deve ser heterossexual. Isso quer dizer que o casamento é entre um homem e uma mulher. Jesus também aponta que o casamento deve ser monogâmico. Um homem e uma mulher. Não dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. Jesus também ensina que o casamento é indivisível, insolúvel. Quer dizer que quando você casa, você se une com a pessoa e se torna uma só carne. E por que então Moisés permitiu a carta de divórcio? Jesus no verso 7 continua e diz, replicou-lhe, porque mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repúdio? Verso 8, Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Duas vezes Jesus aqui aponta para o nosso ideal de matrimônio, para o nosso ideal de casamento, que é o princípio, um homem, uma mulher, deixando seus pais e se unindo em matrimônio e tornando-se uma só carne. Existe motivo para alguém se divorciar? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí. Existe motivo para alguém se divorciar? Existe? Existe motivo? Alguns judeus tinham entendido que apenas olhar e desagradou, acordei hoje, a mulher ronca demais, né? Tem muita flatulência à noite, né? Tem muita, né? De repente queimou arroz, não faz do jeito que eu gostaria que fizesse as coisas, então cada um para o seu canto, segue a vida. Existe motivo para o divórcio? Sim ou não? Existe ou não? Algumas pessoas que se divorciaram reconhecem que não conseguiram manter o seu casamento exatamente por causa da dureza do seu coração. Jesus está dizendo isso aqui. Que foi por causa da dureza do coração é que os discípulos, ou melhor, por causa da dureza dos corações, Moisés permitiu o divórcio. Mateus 19, 9, então, Jesus vai dizer, porém eu vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Obrigado. Acho que a comida estava salgada ontem. Mas eu continuo casado. Posso contar ou não? Pode constar? Não, comprei uma panela de fazer arroz. Ó, o arroz nunca mais saiu queimado, graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas tem outras qualidades, muitas outras qualidades. Louvado seja Deus por isso. Olhando para esse texto, você vai encontrar dois tipos, geralmente, de intérpretes aqui sobre esse assunto. Dois tipos, dois extremos, posso dizer assim, ao interpretar esse texto. E geralmente eles vão olhar para a diferença entre os termos aqui, relação sexual ilícita, que no grego é porneia,
e a questão do adultério, que é moichal. Moichal, que pode ser traduzido por adultério. Então, um grupo que vai tentar restringir o termo, dizendo que o evangelista aqui está tentando defender, na verdade, José. José, não teve um período que José queria deixar Maria, por causa que Maria engravidou antes de casar? Porque naquele tempo, quando eles se tornavam noivos, ali já havia um contrato, né? Eles praticamente já tinham um compromisso de casamento, estavam casados, né? Faltava a cerimônia, os finalmente. Estavam no processo como se fosse o nosso noivado, claro, com algo um pouco mais comprometido, mais concreto. E quando Maria engravida, antes de casar, José, aqui isso só vai aparecer só no Evangelho de Mateus. José vai querer deixar Maria. Então, de alguma forma, alguns vão dizer assim, para apontar para que José não estava cometendo um pecado, o evangelista então vai colocar essa cláusula, dizendo que seria então por uma relação sexual ilícita. Então, para de alguma forma defender o divórcio de Maria, a mãe de Jesus, de José e Maria, os pais de Jesus. Eles vão dizer então que esta cláusula não se aplica ao casamento, se aplicava àquele período. Outro grupo de intérpretes que vão buscar o sentido mais amplo da palavra e defender o divórcio em caso da porneia. A porneia significa uma relação sexual ilícita, um adultério, uma fornicação, a homossexualidade, a relação sexual com animais, e a diferença com o moichá, que é ter relação ilícita com a mulher do outro, que é o cometer o adultério. E algumas pessoas perguntam, e você, pastor? Qual dos dois polos que você entende? Nunca há cláusula de exclusão, não há possibilidade para o divórcio, ou há possibilidade para o divórcio? O filósofo Cortella, ao falar sobre a felicidade, ele cita um outro filósofo chamado Pope, e ele diz o seguinte: algumas pessoas nunca saberão tudo. Nunca saberão tudo. Por quê? Porque entendem tudo muito depressa. Algumas pessoas nunca saberão tudo, porque nunca estão dispostos a aprender, ou acham que já entenderam. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez o livro de Apocalipse, eu falei assim, nossa, mas que livro fácil. Como as pessoas têm tanta dificuldade de entender o livro de Apocalipse. Quando eu li pela segunda vez, aí eu comecei a ter dúvidas em algumas coisas. Quando eu li pela terceira e quarta vez, eu já descobri coisas impossíveis de descobrir ali no livro de Apocalipse. Então, muito cuidado. Quando você achar que você já entendeu algo muito rápido. Muito cuidado. Penso que restringir a palavra em um sentido que praticamente ela nunca é usada no Novo Testamento, seja um argumento difícil de sustentar. Dizer que não tem uma exclusão, porque aquilo se aplicou apenas a José e a Maria, aquele período de noivado. Contudo, também penso que se ficarmos procurando motivo para o divórcio, encontraríamos muitos. Mateus 5:28 mesmo diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Olha o adultério, já deu motivos para o divórcio. Paulo, em 1 Coríntios 7,15, fala do abandono. Se o marido não cristão, ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. 1 Coríntios 7,15, nova linguagem. Se divorcie. Querem divorciar? Divorciem. Se um dos dois quiser. Contudo, Jesus aponta para o ideal de Deus, de que o homem e a mulher que se casaram nunca se separem. Nunca se separem. A conclusão que nós chegamos é que, conforme diz o verso
de número 9 ou 10, ele diz aos seus discípulos, 19 e 10, Mateus. Disseram-lhe os seus discípulos: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, então é melhor não casar. Se não há possibilidade do divórcio, que deve permanecer casado o resto da vida, então muito cuidado. Jovens, você que está se preparando para casar, pense 2 vezes, ou 3 vezes. Alguns vão dizer até 4 ou 5 ou mais. Porque viver a 2 não é fácil. Não é fácil. Mas quando você faz uma aliança com alguém, você assume o compromisso, Jesus está nos ensinando que a aliança deve ser respeitada. Alguém pode perguntar assim: mas pastor, eu casei e a pessoa não era de Deus. Tudo bem. Mas Deus espera que você honre o seu compromisso. Deus é um Deus de aliança. É um Deus de palavra. E espera que você honre a sua palavra. Então, antes de você dar a sua palavra, antes de você fazer o seu voto, antes de você concordar com alguém em algo, principalmente no matrimônio, avalie bem. Porque se tem algo que Deus odeia, a palavra diz que Deus odeia o divórcio. Que nós não consideremos o divórcio algo normal, algo comum, algo banal. Hoje há tanto divórcio dentro da igreja como no mundo. Como se nós estivéssemos vivendo dentro dessa cultura, sem viver os princípios do Evangelho. Mateus, verso de número 11, 19 e 11 diz: Jesus lhe respondeu: nem todos são aptos para receber o conceito, apenas para aqueles que é dado. Verso 12: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, se você tem a possibilidade, e aqui talvez vai para você que luta contra a homossexualidade, contra a tentação de um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, Jesus está ensinando que há pessoas que se tornam eunucos por causa do reino de Deus. E aqui é lutar contra a carne mesmo. Você que tem dificuldades de se manter casado, não... Procure viver para o Senhor. Paulo, por quanto tempo deve durar o casamento? Pela vida toda. 1 Coríntios 7, 39 diz que a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se ele falecer, o marido fica livre para se casar, mas somente no Senhor. Paulo ainda adverte os viúvos, as viúvas, que serão mais felizes se permanecerem dessa forma. Verso 40 diz assim: todavia, vamos juntos? Todavia, será mais feliz se permanecer viúvo, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Uma vez eu fui pregar numa igreja no interior. No final do culto, vi uma jovem senhora, e ela bem angustiada. E eu perguntei o que estava passando, e ela falou que seu marido tinha falecido há 3 anos, mais ou menos, e que a sua família estava pressionando para que ela casasse. E eu perguntei para ela: mas você quer casar? Ela disse: não, pastor, eu quero cuidar da minha filha, estou bem, cuidando da minha casa. Há uma pressão muito grande sobre aqueles que são solteiros, são divorciados. Deixa eu dizer uma coisa para você que é solteiro ou divorciado. Tudo bem você manter do jeito que você está, desde que você viva para o Senhor. Amém? Cuidado com as pressões do mundo. Aí chega um cidadão, um enviado do capeta, uma enviada de Satanás para você. E aí a pressão, todo mundo dizendo: você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Paulo está dizendo que será muito mais feliz se você se manter do jeito que você está. É claro que dependendo do momento da sua vida, Paulo também diz lá em 1 Timóteo,
capítulo de número 5, 14. Quero, porém, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então você tem que avaliar o momento da sua vida. Pode casar, desde que seja no Senhor. Evitar, à noite falaremos sobre o jugo desigual. Deixa esse assunto para a noite. Nem todo mundo conseguiria viver esse preceito. O ideal e bíblico é que você assumiu uma aliança, vá até o final com ela. Logo, é melhor pensar bem antes de assumir uma aliança com alguém. E como a igreja deve lidar com os divorciados? Há igrejas que não aceitam divorciados como membros. Outras como líderes. E nós? Como devemos lidar com os divorciados? Penso eu que quando olhamos para Jesus e vemos Jesus falando sobre uma mulher que foi pega em adultério, em João capítulo 8, quando todo mundo queria apedrejar aquela mulher adúltera, Jesus então diz para aquele que não tem pecado, atirar a primeira pedra. Todo mundo começa a ir embora, e fica Jesus e aquela mulher, e Jesus então, verso número 10, vendo que ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso número 11, João 8, 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, vamos juntos? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Penso eu que esse seria o maior exemplo de lidar com um divorciado. Alguém que caiu em adultério. Alguém que rompeu com sua aliança no seu matrimônio. Alguém que talvez encontrou um motivo, que achou o motivo na qual levou-lhe ao divórcio. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E como a igreja deve agir com aqueles que desejam um cargo de liderança na igreja e são divorciados? Ó o relógio. Sobre isso falaremos em outro sermão. Ou você pode perguntar para o seu professor da escola bíblica. A diferença entre uma pessoa prudente e outra insensata é que uma ouve a palavra e pratica. E o insensato ouve a palavra e não pratica. Deus valoriza a fidelidade, tanto no casamento quanto na aliança com Ele. O divórcio, especialmente quando motivado por egoísmo, o abandono, traz dor e destruição. Famílias são quebradas e o plano de Deus para o lar são rompidos. Eu quero terminar lendo um trecho de uma carta que uma jovem de 13 anos escreveu à igreja para os homens. Isso aqui está no nosso livro Marido Irresistível, é a nossa lição de hoje. E essa moça de 13 anos, o título da sua carta à igreja é Desejaria ter um pai. Ela escreve dizendo assim, deixa eu pegar o meu auxiliador aqui. Queridos pais, sou uma garota de 13 anos, que frequenta uma igreja na qual alguns dos homens têm tido problemas com seu casamento. E alguns estão pensando em se divorciar. Se você é pai e está pensando em deixar sua família, não acredito que você verdadeiramente saiba em seu coração que o seu filho ou filhos irá passar. Meus pais são divorciados. E este é meu pensamento, o ponto de vista de uma garota. Eu posso parecer tão normal quanto qualquer garota de 13 anos. Eu sorrio por fora e mostro uma atitude positiva e feliz, mas interiormente
clamo profundamente por uma vida familiar normal. Entenda, meu pai deixou minha mãe quando eu tinha 18 meses. Com certeza, ele provavelmente pensou que eu era jovem demais para o divórcio me afetar. Mas, como ele estava enganado. O que aconteceu com o compromisso, com a promessa que ele fez à minha mãe, e mais importante, a Deus? Como ele pode ter tomado a decisão tão egoísta de nos deixar? Será que ele realmente pensou como a sua decisão afetaria tantas vidas? Será que ele compreende o que eu estou sentindo e percebe que me machucou para sempre? Simplesmente quero ser uma garota normal. O que há de tão errado com isso? Tenho sentado em restaurantes nos últimos 10 anos, observando as famílias inteiras ao nosso redor, perguntando-me como seria ter um pai em casa. Ter um pai dando-me um beijo de boa noite e ouvindo as minhas orações. Um pai que estivesse ali assistindo meus jogos de vôlei, basquete, acompanhando minhas notas, conversando com meus professores, ou talvez até mesmo me dizendo, eu te amo. Mas tudo o que os garçons veem em mim é um sorriso em meu rosto. Será que meu pai não sabe o quanto ele tem me machucado? Se Deus me concedesse um único desejo, apenas um, eu desejaria que meu pai me visse crescer. Todo Natal ele me envia presentes que somente crianças pequenas gostam de brincar. Ele compra para mim animais de pelúcias e roupas que apenas uma criança de 5 anos usaria. Eu penso que ele ainda me enxerga como uma garotinha, e sempre o fará. Ele não esteve presente quando fiz meus aniversários. Ele não estava ali em meus eventos escolares ou em minhas premiações no grupo de escotismo. Ele nunca conversou com nenhum dos meus professores e nunca viu um boletim meu. Sempre foram minha mãe e meus avós que me mostraram que me amavam tanto e que fariam tudo para me fazer feliz. Estou certa de que meu pai pensou, há 10 anos, quando tomou a decisão de partir, que poderia ainda ser um bom pai e estar presente para mim o tempo inteiro. Bem, as coisas mudam com o tempo. Ele começou a me visitar uma vez por semana, depois em alguns finais de semana. Então ele se mudou para outro estado e somente ouvi uma vez depois disso. Os telefonemas são raros. Teria ele percebido que o nosso relacionamento pai e filha terminaram assim? Suponho que você poderia dizer que minha mãe era bem mãe e pai ao mesmo tempo. Eu penso que o divórcio foi algo difícil para ela. E ainda é, mas ela lida bem com isso. Ela tenta reparar o fato de eu não ter um pai por perto. E não tem tempo para sair e possivelmente encontrar um marido. Ela trabalha em 2 empregos e temos a nossa própria casa. Não penso que ela ganhe muito dinheiro, mas o suficiente para vivermos bem. Deus definitivamente está conosco. Ela procura se assegurar de que eu vá a uma boa escola e frequente uma boa igreja. Ela participa da maioria das minhas atividades escolares e tira folgas para poder ir aos meus torneios de vôlei. Ela também tem feito as coisas de pai, tais como me levar para acampar e até mesmo foi assistente de um treinador de basquete. Ela pensa em mim antes mesmo de pensar em si, e que é muito mais do que meu pai me daria. Algumas vezes simplesmente considero meu pai como um amigo, porque ele não age como um verdadeiro pai. Desconfio que meu pai nem mesmo saiba o que a palavra pai significa. E se ele souber, não é o tipo de pessoa que eu chamaria de pai. A palavra pai significa para mim alguém que mantém um compromisso, não somente com sua esposa, mas com seus filhos ou filhas. Penso que essa palavra também significa alguém que ama você, que se importa com você, que não mente para você sobre nada. Eu me ouço dizendo que realmente o amo, mas interiormente sinto que depois de tudo que me fez, ele é simplesmente um ser humano qualquer. Sei que é isso e é algo terrível de dizer, mas o que você espera que eu diga? Ele deixa minha mãe e eu numa situação financeira não muito boa,
e fere tanto a vida de uma criança que ele não consegue lhe perdoar, e você espera que eu simplesmente diga: oh, está tudo bem. Não, não está. Nesses últimos anos, penso que você diria que eu não tenho sido verdadeiramente eu mesmo. Quando vou à escola e alguém toca o assunto dos pais, simplesmente esfrio por dentro e fico pensando como seria mesmo ter um pai em casa. Quando meus amigos falam sobre seus pais na minha frente, simplesmente procuro encerrar o assunto tentando evitá-lo, e então saio para qualquer outro lugar. Você pode estar pensando que isto não acontecerá se você se divorciar. Bem, aqui está uma dica. Você não é uma criança. Você não sabe o que o filho enfrenta. Você não sabe o que o seu filho está sentindo ou pensando. E muito provavelmente nunca ouvirá outra garota de 13 anos expressar seus sentimentos a um estranho. Todos esses anos, tenho simplesmente guardado tudo e todos os meus sentimentos comigo mesmo. Assim, se você quiser conhecer e saber o que seu filho está sentindo, deveria realmente considerar atentamente tudo o que eu tenho dito. Meu pai conseguiu o que queria. Ele não pôde assumir a responsabilidade por mim. Ele obteve a sua liberdade. Ele namorou muitas mulheres, viveu com elas, e até mesmo se casou com a última quando engravidou. Simplesmente espero que meu pai seja feliz agora, depois de tudo que fez. Bem, meu pai pensou que o divórcio faria feliz, mas o resultado da história é, ele simplesmente não era feliz consigo mesmo. Ele arriscou-se e o que não percebeu é que perdeu a sua pequena garota. Se você está pensando em se divorciar, pense com cuidado. Não somente Deus está chorando de tristeza, mas seus filhos também. Ser um bom pai à distância é impossível. Seja forte e seja o marido e o pai que você prometeu ser. Ser um pai é importante para você. Então continue com seu casamento. Pense em seus filhos. Nós estamos clamando por seu amor e pelo cumprimento das suas promessas. Por mais que os filmes mostram, as novelas mostram, os filhos incentivando seus pais a se divorciarem quando há briga, há discussão, isso na vida real não é assim. Na vida real, os filhos sofrem muito. Boa parte dos homens que estão nos presídios, 60%, 70% deles foram criados sem a presença de um pai dentro da sua casa. Se você acha que o divórcio é algo normal, é que provavelmente você não conheceu a vontade de Deus. Porque quando nós olhamos para o texto da Bíblia, o texto da Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Se você se separou, se você se divorciou e essa pessoa já está com outra, arrependa-se do seu pecado, lute para você formar a sua família, amém? Mas se você está casado, continue honrando a sua palavra, continue buscando no Senhor a quebrantar o seu coração e não permitir que a dureza do seu coração te conduza ao divórcio. A Bíblia diz que o homem prudente, ele ouve a palavra e a pratica. E o insensato ouve a palavra e não a pratica. Aonde você está construindo a sua casa?